Boa noite, igreja. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus nessa quarta? Vamos fechar nossos olhos. Vamos entrar na presença do Altíssimo. Esqueça das lutas, dos problemas que você está enfrentando. Aplique teu coração neste momento apenas em adorar Ele. Deixa que Deus venha cuidar de tudo para você. Me aviva. Eu quero ser incendiado pelo fogo de Pentecostes. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Nós precisamos tanto do Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Queima de novo meu coração, Senhor. Queima de novo meu coração, Senhor. Cante agora, sarça que só queima e que não se apaga. Somos tua igreja. Viemos te adorar neste teu altar. Somos sacrifício. Vem nos consumir. Estamos aqui. Aqui. Declare para Ele: foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir. Até te encontrar. Até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar de novo, de novo. Sim, Senhor. Nós somos a tua igreja, Senhor. Assim como o Senhor desceu sobre aquela sarça, desce sobre cada um de nós. Acende a tua chama, ó poderoso Deus, em cada um de nós. E se mostra, se revela a este mundo, como o Senhor se revelou a Moisés, através daquela sarça. Somos tua igreja, queremos te adorar neste teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui. Aqui foi a tua presença. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir, até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé.
visitar, nos fazer queimar de novo, de novo. Vem, chame por Ele, convide Ele para vir sobre você com esse fogo consumidor que vai consumir todas as impurezas, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que é nocivo a cada um de nós. Vem o Espírito de Deus, vem ó Espírito Santo sobre cada um de nós. Levante as tuas mãos a Deus, igreja, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Pai, vem sobre cada um de nós. Nós precisamos tanto do Senhor, meu Deus. Necessitamos tanto da Tua presença. Necessitamos tanto do Teu poder, meu Pai, sobre a nossa vida. Oh meu Deus, vem sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Vem e se revela como o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus invencível nas batalhas que o Senhor é. Ó Espírito Santo, venha fortalecer a cada um dos teus filhos, venha levantar, Senhor Deus, aqueles que estão caídos, em nome de Jesus. Manda teu fogo, queima de novo, manda queima de novo, manda teu fogo, queima de novo, manda teu fogo, queima de novo, manda teu fogo, queima, manda teu fogo, queima de novo, manda teu fogo, tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Oh meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós estamos aqui, meu Pai, para dizer ao Senhor, meu Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. Reconheça, igreja, o quanto você precisa da presença de Deus. Reconheça que sem Ele você não pode viver, porque esta é a verdade. Sem a tua presença na nossa vida, nós somos, ó Deus, como uma planta, uma árvore plantada no deserto, aonde está longe das águas. Nós não podemos, ó Deus, de forma alguma ficar longe da água da vida. E é por isso que não nos cansamos de estar na tua presença. Não nos cansamos de te buscar, ó Deus,
Por isso eu te peço nesta primeira oração da noite da vitória, vem com a tua presença sobre cada um de nós, meu Pai, pois só ela para nos dar a perfeita paz, somente o Senhor para encher o nosso coração de alegria, de prazer, somente a tua presença é que nos capacita a continuar lutando e vencendo, meu Pai. Eu sei que há lutas, ó Deus, que são mais complexas do que outras, são mais difíceis do que outras. Digo isto na visão humana, porque para o Senhor não existe luta complexa e nem difícil, pois no Senhor pertence a vitória. O Senhor é o Deus vitorioso, o Deus poderoso, o Deus que venceu a morte. Então tudo é possível para o Senhor. Olha para o teu povo que aqui está diante da tua presença, Senhor. O Senhor sabe tudo o que se passa com eles. O Senhor sabe tudo o que eles estão enfrentando no seu dia a dia. Eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, venha dar a vitória sobre todos esses problemas, sobre todas essas lutas. Ó Deus poderoso, entra com controle nesta batalha, Senhor, porque se nós estivermos controlando, é bem capaz que em algum momento a gente poderá desfalecer. Mas se o Senhor estiver total controle, então, meu Pai, o Senhor vai nos ajudar a gente vencer essa situação. Fala com Deus agora, igreja. Só Ele é que pode te ajudar, só Ele é que pode te capacitar a lutar e te fazer vencer. Sim, e o Senhor é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, creia nisso. O Senhor Jesus nessa noite quer te trazer a cura, quer remover de dentro de você toda a dor, todo o sofrimento, a cura da depressão, da ansiedade, a cura dos órgãos internos e externos. O Senhor, Ele é poderoso, Ele é o médico dos médicos, Ele quer te dar essa vitória nessa noite. A todos vocês que aqui estão, que têm dependência de remédios, Senhor, o Senhor é poderoso para trazer restauração, cura completa. E é essa pessoa que chegou hoje aqui, meu Pai, com um turbilhão na sua mente, meu Deus, pensando em tanta coisa, Pai. Tem pessoas que chegaram aqui hoje pensando em separar do marido ou da esposa. Tem pessoas que chegaram hoje aqui com dor de cabeça constante. Tem pessoa que chegou aqui hoje desacorçoado de tudo, Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece a dor e o sofrimento de cada uma dessas pessoas. Mas ela está aqui, meu Pai, ouvindo essa oração, é porque o Senhor está transformando, o Senhor está mudando, o Senhor está curando, o Senhor está libertando, porque nada é em vão. O Senhor é poderoso para tocar naquela ferida que está aí dentro de você há muito tempo. O Senhor pode tocar e restaurar ela e curar e remover tudo que não presta. O Senhor é poderoso. Então creia que nessa noite você sai daqui hoje vitoriosa em todos os sentidos da tua vida. Você vai sair daqui hoje com a vitória na sua mão, a vitória na família, no casamento, na tua vida sentimental, no teu trabalho, nos teus negócios, em tudo que é seu. O Senhor está à frente, nós te pedimos, Pai, tome a frente dessa situação, tome a frente dessa família, tome a frente dessa pessoa, controla as coisas, por favor, porque se a gente
gente erra, meu Deus. Então o Senhor é poderoso para estar à frente. Então cuida do teu povo, meu Pai. Repreenda toda briga, toda contenda, toda discórdia. Repreenda todos os espíritos malignos, que eles venham cair por terra. Espírito de inveja, espírito de orgulho grande, espírito de contenda. Meu Deus, eu te peço todo espírito de malícia que caia por terra neste momento e que haja vitória, meu Pai, a todo o teu povo, em nome de Jesus. E desde já eu sou grata, porque sei que o Senhor atende a nossa oração. O Senhor atende, sim. O Senhor atende por causa da sua bondade, da sua misericórdia, por causa que o Senhor é um Deus que se interpôs entre nós e a sua promessa. O Senhor jurou por si mesmo, meu Pai, que nos abençoaria. O Senhor jurou por si mesmo que honraria a todos os que te honrassem. O Senhor disse isso: eu honro os que me honram. Então, meu Pai, que a honra do Senhor venha, ó poderoso Deus, venha, ó soberano Deus, sobre a vida de todos, meu Pai. Tira toda humilhação, toda vergonha que essa pessoa tem enfrentado, meu Pai, e muda, ó Deus, a sua história. Rei dos reis, soberano sobre a terra, Tu és o grande eu sou. Deus forte, maravilhoso. Ele faz o mar se abrir. Ele faz o mar se sinto o teu poder fluir em mim. Sinto o teu poder fluir em Deus de milagres. Deus de milagres. Te adorar é o meu prazer. Adorar é o meu soberano. Deus que não sabe o que é falhar, soberano fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar, nunca Ele vai deixar de nos amar. Creia nisso. Nunca vai deixar de me amar. Tu és o Rei dos Reis. Tu és Rei dos Reis, soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte, maravilhoso. Ele faz o mar se abrir. Ele faz o mar se abrir. Sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres, te adorar é o meu. Se você adora Ele, então diga: soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar, soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar, mesmo se eu te deixar, mesmo se o sol
que não sabe o que é soberano fiel. O Senhor vai deixar de nos amar, e nós somos gratos ao Senhor por isso, meu Pai. Que não importa o que a gente faça, o teu amor, ele nunca vai acabar. Não que o Senhor vai concordar com os nossos erros, não é isso que eu digo. Amar é uma atitude que o Senhor determinou, independente de quem somos ou do que fazemos, o Senhor vai continuar nos amando, mesmo que o Senhor não se agrade, mesmo que o Senhor não venha ficar feliz com nossas atitudes ou escolhas. E sim, meu Pai, eu sei que toda atitude ela gera resultados. O seu amor é incondicional, mas uma coisa é certa, e nós não podemos esquecer que tudo que a gente planta a gente colhe. Então, se nós não queremos colher nada que venha nos aborrecer, nos entristecer, então antes de nós plantarmos, antes de nós semearmos, nós temos que fazer uma análise do que aquela semente irá produzir. Por isso eu peço ao Senhor, hoje e sempre, nos dá a tua direção, meu Pai, para que nós não venhamos fazer escolhas erradas, para que nós não venhamos, meu Pai, deixar com que o nosso coração nos engane, e depois lá na frente, sofrendo as consequências, a gente venha dizer: por que eu fui fazer isto? Ó poderoso Deus, eu te peço nesta noite, fala com a tua igreja, abre o seu entendimento para a tua verdade, e repreenda, meu Deus, todo espírito que não queira fazer com que essa pessoa ouça a tua palavra, entenda a tua palavra e aceite a tua palavra. Eu te peço, ó Deus, e eu entrego nas tuas mãos este culto, porque é para ti, é para a tua honra e é para a tua glória. E todos digam graças a Deus, e aplaudam o Senhor de todo o seu coração. Amém. Sente, por favor. Quero lembrar vocês que estão aqui no templo e você que está me assistindo pelo Instagram da igreja, que domingo agora, segundo domingo do mês, nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia que foi instituída pelo nosso Salvador. Amém? Foi Ele que disse: toda vez que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Então foi Ele que determinou que a gente, até Ele voltar para nos chamar, a gente tem que se reunir como membros do seu corpo para nós cearmos. Então domingo agora, especialmente às 9 da manhã, e para aqueles que realmente não podem estar de manhã 9 horas, às 19 horas,
aqui na Nova Esperança, na Rua Doroteia Widman, 350, em Castro. Todos são os meus convidados. Se você está distante de Jesus, é uma grande oportunidade para você renovar a tua aliança com Deus, fazer novamente o teu compromisso com Deus, enquanto você tem oportunidade. Você que está me assistindo, seja da sua casa, do seu trabalho, ou de qualquer outro lugar, e você está longe da comunhão com Deus, um conselho que eu te dou: volte enquanto há tempo, porque vai chegar um tempo que você vai querer e você não vai conseguir se você demorar demais. E digo isso não só para quem está me assistindo pelo Instagram, para vocês que estão aqui dentro do templo também, porque às vezes a pessoa pode estar dentro do templo, mas está longe de Deus. Isso pode acontecer, pastor? Infelizmente pode. A pessoa está dentro do templo, mas muito longe de Deus. Então volte enquanto há tempo. Busque enquanto você tem oportunidade de buscar. Amém? Abra sua Bíblia nos Salmos de número 51. Confissão e arrependimento. Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba, depois dele ter adulterado com Batseba e programado a morte do marido da mesma. Pensava Davi naquela ocasião que se o marido de Batseba ele viesse morrer, ele tomaria ela como uma de suas esposas e o fruto do seu pecado ficaria encoberto, ficaria escondido. Davi se desesperou quando Batseba chega para ele e declara que ela engravidou. E observa como as coisas acontecem. Ela já estava casada com o marido dela, um dos melhores guerreiros do exército de Davi, há muitos anos, e não conseguia engravidar. Uma noite, a primeira noite do adultério dela com Davi, naquela noite ela engravidou. E quando ela descobriu que estava grávida, veio ter com Davi e diz para ele: eu estou grávida. Imagine você o desespero dela, porque logo o marido dela voltaria da guerra, encontraria ela com a sua barriga crescendo e ele iria dizer para ela o quê? O que é isso? Esse filho não é meu, porque eu já estou há muitos meses na guerra. Então ela e Davi, para encobrir o seu erro, primeiro Davi chama o seu esposo da guerra, tira ele do meio dos seus soldados, e quando ele chega no palácio, Davi diz para ele: olha, vai visitar a tua mulher, passa essa noite com ela. Olha o pensamento que Davi teve: eu vou encobrir o meu erro, vou fazer com que Urias, se não me falha a memória o nome dele, vá ter com a sua esposa, passa a noite com ela, normal. Quando ele voltar da guerra depois, ela vai dizer: meu amor, estou grávida. Urias ia achar que era o pai da criança. Porém, Urias, ele era tão fiel a Davi, que ele disse: meu rei, não é justo que eu venha me deleitar com a minha esposa, eu venha me regozijar com a minha esposa, eu venha descansar no meu leito, sendo que os meus companheiros estão lá no meio da guerra, lutando. Davi insistiu que ele fosse,
Mas a Bíblia diz que ele não foi para casa. E vendo Davi que não tinha jeito dele fazer com que Urias voltasse para a sua casa e viesse pelo menos uma noite com a sua esposa, então aí veio o pensamento maligno na mente de Davi. Manda uma mensagem, manda um pergaminho por ele para o oficial, o comandante daquele batalhão, a mensagem dizendo: coloque ele na frente da batalha, Urias tem que morrer. E assim foi feito. Além dele cometer o erro de adulterar, Davi não precisava disso, porque ele tinha muitas mulheres, muitas concubinas. Naquela ocasião, o homem que tinha condições financeiras para sustentar uma grande família, naquela ocasião, o homem podia ter, principalmente o rei, podia ter várias mulheres. Para quê? Para gerar bastante filhos, para que o seu reino viesse se fortalecer. Então, se ele tinha alguma necessidade de prazer, poxa, ele poderia convidar qualquer uma das suas esposas, qualquer uma das suas concubinas, sim ou não? Mas é como diz aquele ditado popular: a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Ele olhou para a grama do vizinho e cobiçou, desejou a esposa de um dos seus soldados. E quando Urias ele morre na batalha, que veio a resposta para Davi, momentaneamente, preste muita atenção em cada palavra que eu vou colocar aqui para que você me entenda. Momentaneamente, Davi sentiu paz. Agora, meu pecado vai estar encoberto. Agora ninguém vai saber do meu erro, da escolha errada que eu tive na minha vida. Eu vou me tornar o bonzão diante de todo o meu reino. Por quê? Porque eu vou tomar a Batseba como minha esposa para me poder acudi-la, já que o seu marido morreu. No início, muitas pessoas do seu reino acharam: poxa, o rei Davi realmente é o cara, né? Poxa, olha que coração que esse homem tem. Ele tomou Batseba como de suas esposas para não deixar ela sozinha neste mundo. Acolheu ela, não sabendo o povo que ele estava fazendo isso para querer acobertar o seu erro. A maioria de vocês conhece essa história bíblica, mas eu estou relatando tudo isso para que você entenda por que Davi estava tão angustiado, estava com o seu coração tão oprimido, o seu espírito, posso dizer, que estava perturbando ele. Ele estava perturbado pelo seu próprio espírito. Por quê? Porque a pessoa ela pode cometer o erro que for. No momento, parece a melhor escolha, parece a melhor atitude que a pessoa tomou, mas é no decorrer do tempo que aquela consequência ela vai começar a vir, como veio para Davi. Não foi na hora que ele se sentiu mal, foi depois. O seu espírito lhe angustiou tanto, lhe perturbou tanto, que ele não tinha mais paz dentro de si. Observa, ele tinha um reinado promissor, ele tinha um reinado grande, financeiramente o seu reinado era muito rico, ele tinha um exército muito grande, ele tinha várias esposas, vários filhos, várias concubinas. Aparentemente, Davi tinha tudo para se sentir o homem mais feliz da terra, mas foi exatamente o contrário. Ele tinha tudo nas suas mãos para se sentir mais feliz, mas ele estava naquele momento se sentindo o homem mais infeliz da terra. Por quê? Por causa do seu espírito que estava lhe angustiando pela sua atitude. E por que ele estava passando aquele momento de angústia, como eu já outrora falei, aquele momento perturbador dentro dele? Porque ele
tinha falhado, ele tinha errado, mas faltava dele duas atitudes que Deus estava esperando. E por Deus não ter visto logo essas duas atitudes de Davi, Deus precisou mandar o servo dele, o profeta Natã, falar com Davi. Porque Davi achava até então que só ele e Batseba é que sabiam do que tinha acontecido. Mas ele esqueceu que Deus não dorme. O guarda de Israel nunca dorme, ele sempre está atento 24 horas. Amém. Amém. E observa, Deus deu tempo para que Davi viesse se arrepender, viesse primeiramente confessar o seu erro e viesse se arrepender. Não havendo confissão e não havendo arrependimento, para Deus salvar Davi, Deus só teve uma coisa a fazer: eu vou usar o meu servo para expor tudo o que ele fez. E aí, quando Davi recebe a visita do profeta Natã, o profeta Natã criou uma história. Deus colocou no coração de Natã isso: conta uma história, não dá nome aos personagens, não, apenas conta uma história, ilustrando o que Davi fez. E aí Natã, o profeta, chega lá e fala: ô rei, eu tenho que pedir uma orientação sua, tem uma situação que aconteceu que é grave. E ele fala: profeta, tem um homem no seu reino que ele era dono de muitas ovelhas, mas ele desejou a única ovelha de um dos seus servos, e além de desejar, de cobiçar, ele tomou para ele. Quando o profeta conta essa história, que eu estou resumindo a história, o coração de Davi se indignou, falou: mas que injusto é esse homem! Se ele tinha várias ovelhas, por que ele desejou e tomou para si a ovelha do próximo? Tem que ser feita justiça contra esse homem, ele tem que pagar pelo erro que ele fez. Quando ele fala isso, o profeta Natã diz: pois é, sabe quem é esse homem? É tu mesmo. Tu tendo várias esposas, várias concubinas, tu vai e cobiça a mulher de um dos seus soldados mais fiéis a você. Quando o profeta fala isso, a escama dos olhos de Davi cai. Aí ele caiu em si. Aí ele lembrou que dos olhos de Deus ninguém consegue esconder nada. Ninguém. E foi aonde que, a partir dali, ele reconheceu: eu realmente pequei contra Deus, pequei contra o céu. Reconhecimento, ele confessou. Mas enquanto esse Salmo aqui 51 já é o resultado da confissão e do arrependimento, depois de Natã ter sido usado por Deus para ir lá dar uma chamada de atenção em Davi. Mas enquanto Natã não chegou, se Deus não enviasse Natã e não enviasse ninguém para ir lá chamar a atenção de Davi, Davi poderia morrer encobertando aquele erro e não se arrependendo. E aí o seu espírito nunca lhe daria paz, ele nunca teria paz, ele nunca teria novamente a alegria que um dia ele teve. Será que você está entendendo essa mensagem, igreja? Quantas pessoas que perderam a alegria da vida que um dia teve? Quantas pessoas já não têm mais prazer na vida que um dia teve? Já não tem mais paz nem de estar na presença de Deus. Prova disso quando a gente vai evangelizar. Hoje em dia nós estamos num processo que a gente tem que estar evangelizando aqueles que já um dia foram evangelizados. Por que disso? Porque quando a gente sai para evangelizar, de 100 casas que a gente vai, pelo menos 49 a gente encontra pessoas afastadas da presença de Deus.
Por isso que eu digo que tem que evangelizar quem já foi evangelizado um dia. E quantos desses que a gente mostra que Deus está dando chance, que Deus está dando oportunidade para a pessoa retornar para Ele, para a presença dEle, para Deus restituir a alegria, a paz, e além da alegria neste mundo, a paz neste mundo, a principal alegria é a alegria da salvação que eles perderam, por ter quebrado a sua aliança com Deus, por ter se distanciado de Deus. Quantos destes que não voltam, que não conseguem voltar? Por quê? Porque quando Deus usa alguém para lhe falar para eles, Deus espera dessa pessoa também duas atitudes: atitude de confissão. Realmente eu errei. Eu errei em ter abandonado a comunhão com Deus. Eu errei em ter pecado. Eu errei em ter olhado para o erro do fulano, Beltrano, do ciclano. E por isso eu me deixei levar e eu acabei me esfriando na fé. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer, ela tem que confessar: eu errei. Enquanto a pessoa ela achar que ela está certa, ela nunca vai voltar a ter paz. Enquanto a pessoa sempre achar dona da verdade, que ela sempre está certa, a maneira dela falar, dela fazer as coisas, dela pensar é o correto, então, querido, nunca essa pessoa vai se libertar daquilo que está lhe oprimindo. Então precisou Deus usar o profeta Natan para que o rei Davi caísse em si e viesse a se libertar daquela algema de opressão, viesse a se libertar daquela escravidão que estava a sua alma estava escravizada, o seu espírito estava escravizado. E Deus estava dando mais uma chance para Davi, como Deus continua hoje em dia dando chance para muitas pessoas. Quem está entendendo? Vamos ler o texto então? Você vai entender tudo isso que eu falei, está aqui no texto. Salmos de número 51, a partir do primeiro versículo. Olha a oração que Davi fez a Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Enquanto a pessoa não confessa, o pecado sempre vai lhe acusar. A palavra pecado aqui significa atitude errada. Você pode pegar esse entendimento, essa palavra, e colocar em tudo na tua vida. Quantas famílias não conseguem mais estar em harmonia? Quantas famílias não conseguem mais estar em paz? Quantas famílias já não têm mais felicidade entre si? Por quê? Está precisando de confissão. Confissão, e após a confissão, arrependimento, que também não é só confessar. Tem que confessar, mas tem que se arrepender. Confessar porque falou de maneira errada, que não deveria falar, porque está vivendo um período de acusação, sempre acusando. Estou dando aqui exemplos. Uma atitude que o marido teve para com a esposa, ou vice-versa, ou os pais para com os filhos, ou vice-versa. Enquanto não houver uma confissão, poxa, eu errei, eu não deveria ter falado assim, eu não deveria ter agido assim, eu não deveria ter seguido por esse caminho, me perdoe, me desculpe. Confissão e arrependimento. Quando essas duas atitudes, elas andam juntas, a pessoa consegue realizar essas duas atitudes juntos, na hora, aquela prisão, ela é quebrada. Aquela barreira que estava impossibilitando daquela família estar novamente unida, daquela família estar novamente em paz, tudo aquelas amarras, elas são quebradas, igreja. E aí a pessoa se torna novamente o quê? Livre. Livre para voltar a viver como Cristo
nos trouxe a liberdade. Paulo diz que Cristo nos trouxe a liberdade, mas não podemos usar da nossa carne, da nossa vontade própria, para voltar a ser escravo. Então essa palavra aqui tanto é para a nossa vida com Deus, mas é para tudo neste mundo. Observa que Davi diz: o meu pecado está diante de mim, ou seja, o meu erro. O que ele quis dizer aqui, que eu vou te traduzir, ele quis dizer: Deus, 24 horas o meu erro me condena. Eu vou deitar, eu não consigo ter paz para dormir. Lembra lá do Salmo 4? É 4:8, né? Que Davi fala: deito-me e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Ele já não tinha aqui mais isso. Ele ia deitar, ele perdia o sono, mas não era por ansiedade, não era por uma preocupação do que ia fazer no outro dia. Ele perdeu a paz aqui por causa do erro que ele tinha cometido, que estava ali lhe acusando, lhe condenando. E por que o erro tinha força? Por que aquela falha de Davi tinha força sobre ele? Porque ele ainda não tinha confessado e não tinha se arrependido. Vamos ler o versículo 3 de novo? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes. O que é isso, pastor? Eis em que o Senhor tem prazer. Na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os olhos que esmagaste, os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O espírito dele estava abalado, por isso que ele não tinha paz, por isso que ele não tinha mais alegria, por isso que ele não se sentia mais feliz como um dia ele se sentiu. Por isso que nem para deitar, como outrora eu falei lá no Salmo 4, ele faz aquela oração: deito-me e logo pego no sono, porque tu me fazes repousar em segurança. Ele já não tinha mais isso. Mas a partir daquele momento que ele confessou e que ele se arrependeu, Deus mudou a história dele. Deus viu sinceridade. Ele não confessou e não teve palavra de arrependimento por remorso. Foi sincero. Como assim, pastor? Tem pessoas que ela até expressa a palavra de arrependimento. As palavras de arrependimento a pessoa usa, mas muitas vezes é só por causa do remorso. E às vezes é por causa do medo da consequência. Como saber, pastor, quando uma pessoa está realmente falando porque está arrependido ou porque está apenas com remorso, com medo da consequência? Se a pessoa está com medo da consequência, logo ela vai voltar a fazer a mesma coisa. Mas se a pessoa realmente confessou e se arrependeu, então ela vai virar as costas para aquele caminho errado, vai virar as costas para aquela atitude errada. Por mais que vai ser afrontada, tentada a fazer de novo, mas a pessoa vai dizer: não, eu já colhi frutos que eu não gostei dessa atitude, eu não vou plantar de novo. Amém? Então Davi pede para Deus criar dentro dele um coração puro. Ele não queria mais ter um coração cheio de malícia e de maldade, e dentro dele um espírito inabalável, ou seja, queria ele sustentar firme, que não é deixar ele mais cair em nenhuma armadilha, que não é deixar ele cair mais em nenhuma cilada.
Mas continuando no versículo 11: não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então Davi fez tudo isso por causa, ele confessou, ele se arrependeu, mas por causa disso aqui, igreja. Ele não queria que Deus o expulsasse da presença dele. Por que não? Porque ele deve ter lembrado, eu acredito nisso, por ele ter orado assim, deve ter lembrado do rei Saul, o rei anterior a Davi, que quando Deus tirou da presença dele que estava sobre Saul, o guiando e guardando, a Bíblia diz que vieram o quê? Espíritos malignos para atormentar Saul. Por que os espíritos malignos passaram a atormentar Saul? Porque a presença do Espírito de Deus já não estava mais em Saul. E quando a presença do Espírito Santo não está mais sobre alguém, aquela pessoa vai ser vítima de tormentos malignos. Vai ser, é consequência. Jesus fala lá em Mateus 12 que o espírito imundo, quando sai do ser humano, ele vai procurar outra pessoa para ele entrar. Ele não encontrando alguém para ele entrar, ele diz: eu vou voltar para o mesmo lugar que eu saí. E ele volta. Ele vai ao encontro daquela pessoa onde um dia foi escrava do mesmo. E Jesus disse que se ele volta e encontra aquela pessoa vazia, varrida e ornamentada, ele entra novamente. Mas consigo ele vai levar 7 espíritos a mais e piores do que ele. E aí Jesus conclui: e o último estado daquela pessoa ficará pior do que o primeiro. Se com a atuação de um espírito imundo na vida da pessoa ela já não tinha paz, ela já vivia uma vida de escravidão, imagina agora com 8, cada um pior do que o outro, cada um com um desejo pior de escravidão e de sofrimento dominando a vida daquela pessoa. Então Davi deve ter lembrado do que os demônios fizeram com Saul, quando o Espírito Santo já não estava mais nele. Por isso que ele disse: Senhor, não me repulse, ou seja, não me expulse da tua presença, não me deixe sozinho neste mundo. Porque ele sabia, se eu ficasse na presença de Deus, já era para mim. Satanás vai me atormentar como atormentou Saul. Quem está entendendo isso? Não deixe que nada venha fazer você fazer escolhas, tomar atitudes que vai fazer com que Deus te deixe só neste mundo. Tudo que o maligno espera de mim e de vocês é que ele nos encontre um dia sozinho. Sozinho que eu digo é sem a presença de Deus. Porque se um dia Satanás vier nos visitar, não, pastor, está repreendido, está amarrado, está isso. Não, querido, é Bíblia. Eu estou falando para vocês Bíblia, não é astrologia, é Bíblia. Jesus disse que o espírito imundo, quando sai da pessoa, ele vai procurar alguém para entrar. Se não encontrar lugar outra pessoa, Jesus disse que ele vai voltar. É Bíblia, não é astrologia. Então isso quer dizer o quê? Que aqueles demônios que há 32 anos me escravizaram, de vez em quando eles me visitam, embora eu não vejo eles. Embora eu não veja, mas de vez em quando aqueles demônios, vou lá dar uma chegadinha naquela casa um dia, eu fui dono. Assim é comigo, assim é com você. E ele só não entrou novamente na minha vida, não me dominou, porque toda vez que ele voltou, ele olhou de longe, ele já viu que a presença do Espírito Santo está em mim. Um dia, quando aqueles demônios voltaram novamente para querer entrar na tua vida, eles não conseguiram entrar por causa da mesma coisa. Eles não conseguiram chegar perto da gente, porque de longe ele já viu: opa, o dono está lá ainda, aquela casa tem dono ainda. Diga glória a Deus. Mas se um dia os demônios voltarem e olharem para nós e dizer: a casa está vazia, já era para a gente. Vai se cumprir o que Jesus disse. Ele volta e traz consigo outros.
cada um pior do que o outro. Vamos ler o 10 de novo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases, pois não tem prazer em sacrifícios, do contrário eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Fica de pé, por favor. Aqui o Espírito Santo me faz lembrar de um outro texto bíblico que diz que não adianta sacrificar sem estar na obediência. Tem um outro texto bíblico que diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, apresentar ofertas, holocaustos, sementes de louvor, de honra a Deus é agradável aos olhos de Deus? É. Mas antes de nós tomarmos essa decisão e apresentar nossas sementes de honra a Deus, Deus quer que a gente venha honrar a Ele com a nossa alma, com o nosso espírito. Que nada adianta, a gente pode até honrar muito. Isso aqui é muito sério, igreja. Infelizmente, tem servos de Deus que não tem coragem para falar o que eu vou te falar. Mas eu tenho. Por que alguns servos de Deus não têm coragem para falar? Porque se ele pregar isso que eu vou pregar agora, muitos que estão dentro das igrejas dele vão dizer: então o que eu estou fazendo aqui dentro? O que eu quero dizer com isso? O que adianta a pessoa ser um grande dizimista da obra de Deus, um grande ofertante da obra de Deus, ajudar a ser uma grande coluna no templo de Deus, mas a sua alma e seu espírito está longe de Deus? Está ajudando a obra de Deus na terra, mas não está se ajudando a nada. Porque infelizmente tem pessoa que diz assim: ó, eu vivo no adultério, eu vivo na mentira, eu vivo nas drogas, eu vivo me prostituindo, eu vivo fazendo isso e isso aqui é errado. Mas Deus sabe que eu sou um dizimista, Deus sabe que eu sou um ofertante. Aí eu pergunto para vocês: por acaso a salvação é comprada por dinheiro? Responda para mim: a salvação é comprada por dinheiro? Não. A salvação é nos dada gratuitamente pelo sacrifício que Jesus fez. O dízimo que a gente devolve na igreja, a oferta, é para mantimento da obra de Deus na terra. Deus sempre soube que a obra dele um dia precisaria de recurso financeiro na terra para evangelizar o mundo. Isso é justo. A gente ser um fiel dizimista, um ofertante liberal, mas antes de tudo isso, nós temos que ofertar a nossa alma para Deus. Nós temos que nos entregar como sacrifício vivo para Deus. Se eu for um sacrifício vivo para Deus, então, querido, tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu oferecer para Deus, Ele vai se agradar, Deus vai aceitar. Mas se a minha vida não for um sacrifício para Deus, tudo que eu fizer para a obra de Deus, Deus faz assim, ó, Deus assopra do altar dele, Deus não recebe. Por isso que eu te digo que tem pregador que não tem coragem de falar isso em seus púlpitos, porque muitas vezes os que mais ajudam em suas igrejas é aqueles que ainda não fizeram aliança com Deus. E se eles pregarem, vocês têm medo, se eu falar isso, a pessoa vai sair da igreja. Querido, a pessoa pode continuar dentro do templo, mas se ela não estiver ligada em Jesus, quando Jesus voltar, ela vai ficar do mesmo jeito. Não está entendendo a palavra? É importante nós estar dentro do templo? Sim, aqui edificamos a fé.
Mas o trabalho de Deus é esse, edificar nossa fé para quê? Para que a gente não viva neste mundo sozinho, sem a presença do seu Espírito. Porque sem a presença do Espírito Santo, igreja, já era para a gente. Então vigia o teu coração, vigia os teus sentimentos. Satanás colocou aquele pensamento em Batseba. Batseba, a Bíblia diz que ela, o palácio do rei, era o lugar mais alto que tinha. Todas as casas dos outros súditos, dos outros servos, era um nível mais baixo. Da casa do rei, ele via tudo. E a Bíblia diz que Batseba foi se banhar no terraço da sua casa. Por que ela não foi se banhar no quarto dela? Por que ela não foi se banhar no banheiro dela? Por que ela foi para o terraço? Já com o propósito exatamente de fazer o que? Davi cobiçava. Então vigia. Muitas vezes não tem como a gente evitar sermos tentados. Mas eu posso evitar, você pode evitar de cair na tentação. Entende? Muitas vezes a gente está ali e a tentação passa, a tentação chega, mas cabe a cada um de nós dizer não. Começou a ver que a tentação vai puxar você, fuja. Como diziam os antigos, meu falecido pai tinha esse ditado antigamente: enquanto eu corro, meu pai e minha mãe têm um filho vivo. É melhor correr, é melhor fugir, do que se dar um de valentão, de valentona e ser dominado por aquele erro. Foi o que aconteceu com Davi. De repente, por algum tempo, Davi resistiu, mas chegou uma hora que ele caiu. Então vigia. Vigia o teu coração, vigia os teus sentimentos, as tuas vontades, para que elas não venham te levar novamente à escravidão, e assim fazer você perder a presença de Deus, fazer você perder a paz, fazer você perder a proteção de Deus na tua vida, que é tudo que Satanás quer que a gente perca primeiro, é a presença de Deus. Se perder a presença de Deus, ele sabe que ele pode lutar e vencer a gente, porque sozinho não tem ser humano que consegue vencer a Satanás. Quando se entender a palavra, fecha os teus olhos então, por favor, meu Pai. Essa foi a mensagem que o Senhor me deu para entregar para a tua igreja hoje, quarta-feira, na noite da vitória. Davi ficou por algum tempo sem paz, sem alegria. A sua escolha de errar estava diante dele, sempre lhe oprimindo, lhe acusando. Mas quando o Senhor usou o teu servo para colocar diante dele as suas falhas, ele caiu em si, ó Deus, ele se arrependeu, ele primeiro confessou o seu pecado e se arrependeu. E o Senhor, vendo que a confissão e o arrependimento foi sincero, foi verdadeiro, o Senhor o perdoou, e assim com cada um de nós. O Senhor não quer que a gente erre, mas se a gente errar, o Senhor quer que a gente confesse e se arrependa, porque a confissão unida com arrependimento faz a gente fugir daquele erro. E aí, meu Pai, a tua presença continuará conosco, para nos proteger, para nos fortalecer, meu Pai, para nos ajudar a continuar a caminhada neste mundo, Senhor. Que eu sei, quanto mais perto chegarmos do momento do Senhor vir buscar a tua igreja, Senhor, mais investidas do maligno a gente vai sofrer. Mas se a tua presença estiver conosco, o Senhor sempre vai nos alertar, o Senhor sempre vai nos proteger. E aí, meu Pai, a gente vai continuar tendo paz. Quantas famílias, Senhor, não estão mais em paz, porque não houve ainda uma confissão do erro, e não houve um arrependimento.
E tudo que o Senhor, meu Pai, está esperando que essa pessoa faça, que esse marido, essa esposa, esses pais, os filhos façam, é confessar: eu errei. Eu errei, pai, mãe, em te desobedecer. Eu errei, esposa, errei, marido, em te agredir verbalmente, outros até fisicamente. Eu errei em fazer isso, aquilo, outro, e perdoa. Quando há arrependimento e a confissão, então o Senhor tem ali novamente liberdade para agir na família, para agir nas pessoas e trazer, meu Pai, a restauração, trazer a paz. Ó Espírito Santo, eu te peço nesta hora, tanto para o teu povo que aqui está no templo, quanto para esses que estão assistindo essa live, que o teu Espírito novamente, meu Pai, venha restituir a paz que eles precisam, venha restituir a alegria da vida e, acima de tudo, a alegria da salvação. Ó Espírito Santo, não se retire de nenhum de nós, mas esteja conosco em todo instante, todo momento, porque só o Senhor para nos fortalecer, só o Senhor para nos proteger. Nós precisamos do Senhor, Espírito Santo, na nossa vida. Seja conosco, meu Pai. Recebe a nossa oração com sinceridade, com verdade e honestidade, e traga, meu Pai, a restauração que todos precisam. É o meu pedido no nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém. Diga amém. Amém. Dê a Ele as suas palmas. Em nome de Jesus. Então, lembrando que domingo agora, dia 13, 9 da manhã, especialmente, para quem não pode, às 19 horas, a Santa Ceia do Senhor. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe. Alguém pode, por favor, Gustavo, pode encerrar a live? Você da live, eu te aguardo aqui domingo agora, tá bom? Em nome do Senhor Jesus.